Em breve, o governo vai multar as empresas que não cumprirem a NR1, que trata da saúde mental no ambiente de trabalho. No programa de hoje, nós vamos mostrar os caminhos para os trabalhadores e para as empresas cumprir esta norma. Confira comigo logo depois da vinheta. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vozes da Saúde, programa que é produzido pelo SimSaúde Campinas e Região e pela Federação Paulista da Saúde, para tratar de assuntos sobre saúde, trabalho e bem-estar. E hoje nós vamos falar sobre saúde mental, sobre depressão, sobre a síndrome de burnout e principalmente sobre a NR1, a norma regulamentadora, que traz várias obrigações para as empresas manterem um ambiente de trabalho saudável. E para falar sobre este assunto, nós convidamos a psicóloga, psico-oncologista paliativa e terapeuta de luto e terapeuta cognitivo, a doutora Fabiana Martes Moli Caron. Ela vai nos explicar como a NR1 deve ser aplicada no ambiente de trabalho. Fabiana, seja muito bem-vinda mais uma vez ao Vozes da Saúde. Obrigada, Silene, é muito bom estar aqui com você e com todos vocês. Nós também gostamos muito de tê-la aqui de novo, tá? Doutora Fabiana, vamos falar hoje de NR1, ou seja, vamos falar de saúde mental no ambiente de trabalho. Eu queria perguntar o que mudou na NR1 e por que podemos dizer que a saúde mental no trabalho é uma obrigação legal agora? Então, Silene, eu sempre falo que nós, profissionais da saúde mental, ficamos muito felizes com essa alteração na NR1, né? Porque já sabemos que ela é a primeira normativa e a que rege toda a saúde ocupacional, mas que agora foi incorporado o cuidado psicossocial como uma obrigação e não mais como sugestão, como era antigamente. Né? E essa atualização, ela vem de encontro, né, com que o mundo já está percebendo há um tempo, que mente e corpo não são separados. E sim, a saúde mental, emocional, ou o cuidado psicossocial, que é o que foi colocado de fato na normativa, que aí abrange além do indivíduo, né? Quando a gente fala de um cuidado psicossocial, é aquele indivíduo inserido dentro de um contexto social. E que, no caso, é o ambiente de trabalho. É exatamente a pergunta que eu ia fazer na sequência. Quando a gente fala em risco psicossocial, nós estamos falando do quê? Isso. Nós estamos falando... A gente tem que partir do princípio, Silene, que é assim, o ser humano, ele não vive sozinho. A gente precisa do outro o tempo todo, né? A gente dá muita risada, né, que os outros falam, não, porque eu sou independente, eu vivo sozinho. Ilusão, gente, né? A gente sempre vai depender de alguém, mesmo que seja pagando. Por exemplo, a partir do momento que eu tenho condição financeira de pagar alguém para cuidar de mim, por exemplo, eu estou dependendo do serviço, do trabalho de cuidado daquela sim, pessoa. Então, a gente tem que partir do princípio que o ser humano, ele não vive sozinho. Ele está sempre inserido dentro de uma sociedade. E o trabalho, ele é o local social que mais faz parte da nossa vida. Uhum.
Porque eu sempre falo, nós passamos muito mais tempo da nossa vida trabalhando, dentro do ambiente de trabalho, se relacionando e interrelacionando com aquelas pessoas que estabelecem com a gente uma relação de trabalho do que, por exemplo, na nossa própria casa. É verdade. Se eu trabalho 40 horas semanais, hoje até mais horas, e eu fico na minha casa quanto tempo? Ou seja, dá muito mais tempo de vivência e interação dentro do ambiente de trabalho do que fora dele. E a gente parte do princípio que, se a gente está inserido dentro de um contexto social adoecido, de diversas formas, ou inadequado, isso vai impactar na nossa saúde emocional. Quais situações a gente pode relacionar como relações psicossociais dentro do ambiente de trabalho? Tá, então vamos lá. São várias, e muito importante a sua pergunta, e inclusive a própria NR1, ela descreve, né? Então ela incorporou de fato esses parâmetros, igual a gente tem os parâmetros com agente químico, agente biológico, então a gente vai ter também os agentes que dá para medir os riscos psicossociais. Então, por exemplo, vamos trazer para um contexto da saúde, né? Lembrando, pessoal, que nós que somos profissionais da saúde, às vezes a gente também não correlaciona que hospital, clínica, consultório é uma empresa de saúde. Com certeza. Tá? Então, a gente tem que pensar nisso, que as pessoas estão ali, elas querem... elas precisam ganhar para pagar aquelas contas, pagar aqueles profissionais. Então, a gente está falando de relações empresariais. Então, por exemplo, se eu trabalho em um hospital, o qual, dentro da minha profissão, da minha categoria, não tem pessoas suficientes para aquela demanda, isso é um risco. Por que é um risco? Porque isso vai fazer com que eu trabalhe muito além da minha capacidade. Então, poucos profissionais. Falamos de sobrecarga. Aí depois disso vem a pressão. Isso que eu ia falar. Aí a gente tem muitas vezes chefias autocráticas, tóxicas. Lembrando, gente, que a gente não generaliza, né? Claro que existem as lideranças hoje, que elas já têm essa visão, mas ainda existem muitas que, de fato, elas geram mais estresse naquele membro da equipe do que ela facilita um bom ambiente de trabalho, né? Então, a gente tem, primeiro, número insuficiente de pessoas para dar conta daquele trabalho. Segundo, pressão, então seja da gestão direta ou indireta, porque aí eu tenho o superintendente que pressiona o gerente, que vai pressionar o líder para pressionar os outros. Então a gente vem sob pressão e o tempo todo essa cobrança de pressão, principalmente em resultados, isso pode adoecer. Até porque, se eu não tenho mão de obra suficiente, isso vai impactar no meu resultado. Como que eu vou dar resultado se eu não tenho mão de obra suficiente? Isso além da pressão dos próprios colegas, né, doutora? Aí a gente tem pressão dos próprios colegas, a gente tem a questão de assédio, porque sim, existe. Então a gente também não pode fazer de conta que não existe, e existe sob todas as formas, né? Então, às vezes uma questão de piada, de tiração de sarro, que por trás disso tem o assédio. Ô, fulano, mas você tá muito lerdo hoje, hein? Então, tipo assim, essa coisa, né, da ironia. Então, a gente precisa
aprender, né, a como tratar as pessoas em qualquer ambiente que seja. Porque isso, às vezes, vai desgastando a pessoa de uma tal forma que ela vai adoecer. E isso, resumindo, a gente tem um nome, burnout. Burnout. Exatamente. E que as pessoas, às vezes, ficam anos adoecidas por burnout e não sabem que estão com burnout. Porque a gente tem que deixar bem claro, Zilene, que burnout é o adoecimento em virtude do trabalho. Então, por exemplo, aquele profissional que ele vem ali há anos trabalhando com menos pessoas. Então, eu preciso ter, tudo como exemplo, é claro, preciso ter 50 técnicos de enfermagem. Só que não podemos contratar. Então, trabalhamos com 30. Então, essa pessoa vem há anos trabalhando sobrecarregada, muitas vezes mal remunerada, porque aí a pessoa precisa trabalhar, às vezes acaba aceitando aquilo que tem, então ela trabalha com um número menor de colaborador, trabalha com um salário que às vezes ela não consegue se manter. Paga mal e... Aí tem a pressão, por quê? Mas a pressão, veja bem, porque era para estar em 50, estamos em 30, então a pressão vai dobrar. Então é o tempo todo essa pressão e às vezes a questão do assédio, porque tipo, olha, mas se você não der conta eu vou te mandar embora. Porque meu filho, aqui é assim, aqui tem que trabalhar por 3, não. Ninguém tem que trabalhar por 3, nem por 2. Né? A gente tem um limite, não somos máquinas, e aí tudo isso, todos esses pontos que a gente falou aqui, ao longo do processo, ele de fato acaba esgotando aquela pessoa mentalmente. A isso a gente dá o nome de síndrome de burnout, ou seja, é relacionado ao trabalho. E o que você está colocando bate muito com a realidade que nós temos hoje. Os auxílios-doença por burnout passaram de 823 registros, isso em 2021, para 4.980 em 2024. É um crescimento assustador e que eu acho que revela como que essa doença está fazendo mal para o ser humano, e isso em nível mundial, não é verdade? Sim, os dados eles são alarmantes, né? Nesses últimos 4 anos aí, inclusive essa estatística ela foi feita pandemia, e aí isso depois ali foi subindo, e a gente tem quase 500% a mais, né? Dessa estatística. Ou seja, do que não é registrado, você quer dizer? Não, que é registrado, fora o que é subnotificado. Né? Então, por exemplo, o que está muito alarmante, hoje a gente tem muito tentativa de suicídio dentro do ambiente de trabalho, principalmente em profissionais da saúde. Lembrando que profissional da saúde tem um agravante. A gente lida com sofrimentos extremos o tempo todo. Sim. Tanto que na saúde a gente tem, além da síndrome de burnout, a gente tem um outro adoecimento que é a fadiga por compaixão. Entende? Porque a gente está exposto o tempo todo ao extremo do sofrimento daquelas outras pessoas, mas a gente não tem um cuidado. Ninguém olha para isso. Então, além do burnout, a gente tem essa outra ponta aqui que também pode levar ao burnout. Então, esse absurdo de adoecimento, ele vem se revelando cada vez mais, porque tudo isso que a gente falou aqui, ao invés de soluções, isso foi cada vez mais se agravando. Então, um exemplo, nós temos hoje toda a questão de qualidade total. Então, tem ONA,
tem Joint Commission e é necessário, elas são importantes, mas muitas vezes você tem aquele colaborador que ele tem que fazer as duas coisas. Sim. Ele tem que fazer a assistência e aí ele também tem que desenvolver protocolo, verificar a experiência do paciente e aí ele não dá conta. Em alguma coisa ele vai falhar. Ou seja, então ao invés de ter um processo de qualidade para melhorar o todo, porque não adianta você querer melhorar a experiência do paciente se você não melhora a experiência do colaborador. Sim. Porque o paciente ele vai receber o que aquele colaborador tem para dar para ele. Se o colaborador está adoecido, não tem como ele cuidar do outro. O que as empresas estão fazendo, as empresas de saúde, né, da área da saúde, estão fazendo para melhorar essa experiência do colaborador? A senhora falou aí nas tentativas de suicídio. Na verdade, além das tentativas, nós temos muitos casos de suicídio na área da saúde. Uhum. E que, com certeza, tudo isso passará a ser computado dentro da NR1 e dentro de toda a sistemática de multas e de prevenção que as empresas precisam adotar a partir de agora, não é verdade? Sim. E eu falo que a empresa que for inteligente, ela vai adotar o quanto antes. O que muitas empresas de saúde, então sejam hospitais, sejam grandes centros de atendimento, eles têm incorporado o psicólogo dentro do departamento de saúde ocupacional. Então, aquele departamento de saúde ocupacional que antes tinha um médico e um enfermeiro, passa a ter agora um psicólogo. Ou seja, o psicólogo ele é contratado para trabalhar na saúde ocupacional, porque ele vai passar o quê? A cuidar, a gerenciar o cuidado emocional dos colaboradores. Sim. Então, as empresas elas já estão percebendo isso, elas estão passando a contratar psicólogos para estar lá na empresa. Então, no ambulatório de saúde ocupacional, quando a gente vai lá, vou passar com o médico, vou lá ver, tô com dor de cabeça, vou lá ver se tem uma medicação para a enfermeira me dar. Dentro desse ambulatório, já tem o quê? Já tem o psicólogo à disposição do colaborador. Olha, hoje eu não tô bem, eu tô me sentindo ansioso, ou eu tive uma questão muito grave, com a minha família, ou no meu casamento, enfim, ou com filhos, eu vou lá, você tem um horário para me atender? Porque, pessoal, a gente tem que entender que como somos é impossível a gente separar isso. Então, se eu estou com questões muito difíceis na parte pessoal, e se eu passo o dia todo, a maior parte do meu tempo no trabalho, não tem como eu desconectar isso. Sim. Então eu vou precisar de um espaço de cuidado até para eu, de fato, produzir o que o trabalho me solicita, porque senão vai ser uma bomba relógio. Uma hora isso vai explodir. Sim. Agora, tem um outro lado, que é o lado do colaborador, daquele trabalhador que tem medo de ser demitido, que não quer revelar as suas fragilidades no ambiente de trabalho com receio de demissão, de perseguição, de assédios que a gente sabe que acontecem. Como lidar com esse outro lado? Então, muito bem colocado, Shirlene, porque isso é uma coisa cultural, né? E que isso vem, né? Tá meio intrínseco na sociedade, que se você está sofrendo por algo que é emocional, então, se você às vezes está um pouco deprimido, ou se você está ansioso por alguma questão, ou se você está estressado, como que isso é olhado? Como corpo mole, como mimimi. Tipo, ela não está querendo trabalhar, então está dando essas desculpas. Isso é algo muito cruel.
porque isso invalida totalmente aquele sofrimento, e aí a pessoa, ela sente medo, vergonha. Por que ela sente medo? Porque ela fala, talvez, se eu falar desse meu sofrimento, vão achar que é frescura, que é mimimi, e isso está enraizado na sociedade. Mais um motivo disso ter sido incorporado na NR1. Então, tipo assim, não é corpo mole, não é mimimi, é uma doença ou, às vezes, um período de fragilidade igualzinho como uma questão física, por exemplo, uma dor na coluna. Sim. E aí, o que essas empresas elas precisam fazer? Elas precisam desmistificar isso, pararem de invalidar esse sofrimento e passar uma política de trabalho, onde tem lá a sua missão, tudo aquilo que eles colocam como checklists, de que o sofrimento, seja ele físico ou emocional, aquela empresa ela vai acolher. A gente também não teria, só uma reflexão dentro da nossa conversa, das pessoas começarem a aceitar mais que são vulneráveis, que a gente erra, que a gente adoece e que a gente não é perfeito e 100% do tempo forte, saudável. Não passa também por esse reconhecimento? E isso, quando eu digo isso, eu não digo somente em relação ao ser humano, ao profissional, mas também em termos gerenciais, né? Do trabalhador que eu quero dentro da empresa, isso. Do reconhecimento dessas fragilidades que fazem parte do ser humano. Exato. A liderança tem que entender que o bem mais precioso que ela tem é, de fato, o material humano. Então, não adianta eu ter o aparelho de ressonância magnético mais moderno do mundo, se quem está atrás daquele aparelho de ressonância magnético não está sendo olhado no seu todo, né? Então, eu acho que isso, a gestão, ela precisa olhar para isso. Tipo, eu vou ter o melhor aparelho, mas eu preciso ter a melhor pessoa ali. E como que eu faço para ter essa melhor pessoa? Validar que aquela pessoa, ela é uma pessoa, ela não precisa ser forte o tempo todo, nem trabalhar 200 horas. Agora, isso, Sirlene, é difícil porque a gente vai ter que desconstruir isso que a própria sociedade impôs pra gente, que quem não quer trabalhar 30 horas por dia é mole, você tem que ser forte. Isso aí não é nada, você tem que ser forte. Tem coisa muito pior. As pessoas são individuais. Às vezes, aquilo que para mim não é tão horrível, para outra pessoa porque é a experiência dela. Então, enquanto as empresas não olharem que cada um é as coisas vão só piorar. Então, faz parte do ambiente, não só de trabalho, mas de toda a sociedade, desconstruir essa coisa. De que, tipo, não, eu tenho que ser forte o tempo todo, isso daí eu aguento. Não, às vezes você não pode aguentar e você nem quer aguentar, né? Eu falo que o que a gente tem que aprender é a dizer não. Colocar limites. É colocar limites, né? Porque, Sirlene, o outro só vai até onde eu permito. Então, se eu tô numa empresa que tá ali me cobrando, não, você vai trabalhar agora 50 horas, 100 horas, e aí eu vou trabalhando, e aí eu vou adoecendo, opa, eu preciso colocar um limite e falar assim, olha, não, desculpa, adoro trabalhar aqui com vocês, nessa equipe, mas fulano fala pro chefe, isso eu não dou conta. Não vou fazer, sinto muito, mas nesse momento eu não posso. Sim. Os números mostram como é gritante essa situação de saúde mental no Brasil. Em 2024, o INSS concedeu
472.300 auxílios-doença por transtornos mentais. Dentre esses, qual que é o peso específico do burnout, por exemplo? Olha, então, como aquilo que a gente já falou, pensando que a gente passa a maior parte do tempo da nossa vida no trabalho, e se eu tenho um trabalho o qual eu não me sinto pertencente, eu não me sinto seguro e acolhido, eu vou voltar para casa, eu já não vou estar tão bem assim. Sim. E aí, as coisas em casa, elas vão poder ficar mais sensíveis. Então, eu vou poder ficar mais nervoso com minha esposa, meu marido, meus filhos, ou seja lá com quem for, com meus pais. Isso vai causar estresse. Aí é um ciclo, entende? Ciclo, aí sim. Eu vou ficar estressada em casa também. E aí no outro dia para eu ir para o trabalho, eu vou estar mais estressada ainda. Então, eu falo que a gente precisa começar a construir uma rede de cuidados. Porque se eu tenho um ambiente de trabalho que me acolhe, né, e que olha para mim e fala, olha, tá tudo bem, tá acontecendo alguma coisa com você, e isso, Sirlene, olha uma coisa importante, a gente pode treinar os líderes para perceber isso, porque assim, a gente sabe que não dá para todas as empresas terem lá 50 psicólogos, é impossível. Só que se eu tenho psicólogos na saúde ocupacional, no RH, esses psicólogos eles vão treinar as lideranças para as lideranças identificar as vulnerabilidades nos colaboradores. Excelente. A senhora faz esse tipo de treinamento? Faço esse trabalho sim. Inclusive estava vindo para cá uma empresa multinacional de Valinhos, já me ligou que eu presto trabalho e essa semana vou lá, inclusive, fazer um trabalho relacionado à questão psicossocial mesmo. Então, a partir do momento que essa liderança ela consegue identificar, ela pode fazer o quê? Ela pode encaminhar esse colaborador, ou vai para a saúde ocupacional, ou encaminha para fora, ou bate um papo, às vezes só de falar, vem cá, fulano, o que está acontecendo? Percebi que você está, né, assim, mais estressado, alguma coisa que você queira falar, que eu possa ajudar, isso é papel da liderança. Então, quando você tem uma liderança que é treinada para identificar também esse cuidado, esse colaborador ele vai se sentir acolhido naquele lugar. Isso diminui estresse, diminui ansiedade. Aí em casa ele vai chegar mais calmo e aí a gente muda o ciclo. Porque quando a gente fala do afastamento pelo INSS, aí de fato a gente já tem uma questão mais grave que está instalada. E aí a maioria dos afastamentos ou é por depressão ou é por ansiedade. A depressão ela ganha ali um pouco, porque o burnout, que hoje ele já se tornou de fato uma doença e já está no CID, né? Então hoje você pode afastar um colaborador por síndrome de burnout, já está catalogado no CID-11, já está no DSM, que aí é como se fosse o CID mundial. Mas essa síndrome de burnout, que ela é relacionada exclusivamente ao trabalho, se você não cuidar dela a tempo, ela se torna uma depressão. A depressão, ela aí de fato vai adoecer aquela pessoa em todas as esferas da área dela. Então aí é no trabalho, é em casa, é na questão social. E aí, para a empresa, isso vai ser até pior. Porque ele vai ter aquele colaborador mais tempo fora. Sim, absenteísmo. Então, as pessoas, eu falo assim, que os gestores, eles precisam entender que você trabalhar na prevenção é onde dá certo, é onde dá resultado. Isso não sou eu, Fabiana, que estou falando. Isso são estudos internacionais que mostram que se você atuar na prevenção, você vai ter muito menos turnover,
absenteísmo, afastamentos, tudo com isso. certeza. Agora, falando na legislação, quais são as obrigações que a NR1 impõe às empresas para que elas despertem para toda essa necessidade que a gente está conversando? O ideal era que não precisasse de legislação. Pois é, né? Mas... Ou que isso não precisasse ter sido colocado, que isso já era para ter partido do pressuposto do adoecimento ocupacional, de fato, sim. Né? Que não é só físico. Uhum. Mas assim, as obrigações, é isso que está lá. Eles vão ter que oferecer esse cuidado como critério de prevenção em saúde do trabalho. Sim. Porque antes isso não existia. Né? Então é aquilo, é só que citava às vezes a LER. E lembrando, gente, que muitas vezes a gente tem uma frase da psicossomática, Sirlene, que ela é muito sábia, que ela fala assim, que quando a mente adoece, o corpo padece. Então, muitas vezes, aquele colaborador seu, que toda hora às vezes apresenta um problema de crise de coluna, dores generalizada ou a LER que não melhora, muitas vezes é porque ele já está adoecido emocionalmente e ele está somatizando aquilo para o corpo. Então, olha como é importante você cuidar da mente. Então, o que veio na diretriz como obrigação é que a empresa vai ter que oferecer esse cuidado também para o colaborador. Foi aquilo que eu te falei. Ambulatório de saúde ocupacional agora não basta ter só um médico e um enfermeiro. Vai ter que ter algum profissional que possa oferecer cuidado psicossocial e que no Brasil é o psicólogo. A gente sabe que tem alguns lugares do mundo que tem só o assistente social, mas o assistente social, ele se resume à questão social. Sim. Ele não pode abranger cuidado psíquico, porque ele não tem formação para isso. Então, ele vai auxiliar no social. Então, o psicólogo identificou que aquele profissional, de fato, está com uma questão, ou um burnout, ou uma fadiga por compaixão, ou mesmo uma ansiedade. No que o assistente social ele vai auxiliar? Olha, vamos tentar fazer o quê? Se for ficar afastado, você pode ver para ele a melhor forma para ele não ter o sofrimento de toda aquela coisa que se faz padecer no INSS, porque eu falo que a pessoa já está adoecida e aí o INSS é mais um fator agravante, porque eles não conseguem contato com o INSS, não conseguem marcar perícia, desmarca a perícia, demora 3 meses para receber o dinheiro. E conta de água, luz, essas coisas não dá para pagar daí em 3 meses, elas são mensais. Doutora, eu digo mais, eu acho que o governo também está sentindo o peso financeiro de ter que arcar com os afastamentos, porque os afastamentos passou de até 15 dias, fica sob a responsabilidade da empresa, passou de 15 dias a responsabilidade da Previdência. As despesas com auxílio-doença cresceram 19,9 bilhões em 2022 e sabe para quanto veio em 2024? 31,8 bilhões a Previdência gastou com auxílio-doença no Brasil. É muita coisa. É muita coisa e infelizmente é uma realidade, Sirlene. E se a gente agora, se os gestores não começarem a agirem agora, isso vai só piorar. E a questão do governo também, porque o governo, se ele desse incentivo para as empresas, então, né, desde, olha, eu ofereço cuidado psicossocial na minha empresa, então eu tenho psicólogo, assistente social, eu tenho terapia ocupacional, quanto que eu posso abater do meu... Seria muito mais barato para o governo ele dar esse incentivo para a empresa ter esses profissionais para cuidar, do que ele ficar pagando esse absurdo, porque vai chegar um momento que não vai ter como pagar. Isso aí não vai ter como. Sim, é uma bola de neve, né? Quem que vai sofrer? Aquela pessoa que já está adoecida, porque aí se hoje ela está demorando 3 meses para receber o benefício,
ela vai demorar 1 ano. Eu já tive paciente que, infelizmente, e pacientes graves, tipo câncer de pulmão, esse tipo de coisa, que morreram antes de receber o benefício. Já estavam com o benefício dado entrada, demorou tanto que morreram e o benefício veio depois. Então, assim, gente, isso é muito triste. Sim. Isso é muito cruel com as pessoas, porque todos pagamos impostos, todos trabalhamos muito. Então, e para a empresa evitar esse tipo de gasto também, porque quando você não tem um funcionário ali, você vai ter um gasto, porque você vai ter que colocar outro no lugar, ou você vai ter... Então, assim, agir na prevenção, que o custo é menor e o benefício é muito maior. O governo deu o prazo de 1 ano para as empresas se adequarem à NR1, né? Sem que tivessem qualquer tipo de multa. Esse prazo vence agora em maio. E a partir de então, elas serão multadas se não oferecerem essa estrutura, esse cuidado. A senhora confia nisso? Olha, Shirley. Infelizmente, não dá para confiar 100%, é o que eu te falei. Tem muitas empresas que já estão fazendo, mas tem muitas que ainda não estão. E assim, infelizmente, não vai ser fiscalizado 100%. Agora, não vai ser fiscalizado pelo governo. Mas é aí que a gente fala, por exemplo, da questão do sindicato. Sim. Esse sim pode ir lá e fiscalizar. Entende? Porque quanto mais atuante a gente tiver, ou um sindicato, ou um grupo de trabalhadores, quanto mais atuante, mais fiscalizador a gente for, mais pessoas a gente vai poder integrar para a gente, porque aí, de fato, as pessoas vão falar, não, existe alguém que está olhando por mim, existe alguém que está cuidando por mim, então como que eu faço para me integrar nesse grupo? Então, como a gente sabe que o governo vai ser falho, e aí a gente não vai entrar aqui até nas questões dessas falhas, né? Porque às vezes, né, você tem até a pessoa para ir multar lá, mas ela não vai por outras questões que são muito complexas para a gente discutir. Mas se eu tenho órgãos fiscalizadores que não estão diretamente ligados ao governo, esses sim podem fazer alguma coisa. Então é ficar de olho. Aquela empresa tem 1000 colaboradores diretos, às vezes fora indiretos, que hoje tem muito, mas vamos falar dos colaboradores diretos, que são os registrados em regime CLT, né? E não está sendo oferecido nada, não tem um suporte emocional, lá no departamento de saúde ocupacional não tem um psicólogo, não tem um assistente social, vamos lá ver o que está acontecendo. Né? Porque já é lei. Você pode não ter lá dentro? Tá, mas então você tem que ter uma empresa que presta serviço. Você até perguntou se eu faço isso. No meu caso, eu faço dessa forma. Eu tenho uma empresa que eu presto serviços para as empresas. Tem uma empresa muito grande aqui em Campinas, que é o CNPq, que é estatal, é federal, né? Que inclusive é uma das maiores empresas da América Latina em tecnologia, e eles fazem um trabalho muito bonito nesse cuidado psicossocial, eu presto serviço para eles, e é um trabalho fantástico. Então, só que assim, eu não estou lá como também colaboradora direta, mas eu vou uma vez por semana no ambulatório deles, e lá a gente faz roda de conversa com colaboradores, a gente faz encontros terapêuticos, a gente tem rodas de conversa mensais sobre um tema, as pessoas são convidadas, e a empresa dá esse espaço. Então fala, olha, vai ter a roda de conversa com a psicóloga. As pessoas vão e elas sabem disso, que elas não vão ser cobradas depois, e muito pelo contrário, que a liderança incentiva a ir. Então, é mais ou menos nesse sentido. Se eu não posso contratar, porque de certa forma agora ainda vai pesar, então eu contrato de uma forma externa, que diminui o custo, mas que eu consigo
oferecer esse cuidado. Oferecer o cuidado. Agora, eu gostaria de saber também como que os funcionários, os colaboradores da empresa podem colaborar nesse mapeamento dos riscos psicossociais. Tá, o sindicato tem o seu papel, que eu considero da máxima importância e que precisa estar muito atento. Isso. Mas e o trabalhador, e o profissional? Como que ele pode colaborar nesse trabalho para que a coisa aconteça? Então, existem muitas empresas, Sirlene, que eles têm os grupos de trabalho. Sim. Entre eles. Então, por exemplo, vou dar até exemplo aqui de um último hospital que eu trabalhei em São Paulo, era um grande hospital. A gente tinha os grupos, por exemplo, tem o grupo da diversidade. Então, a gente se reunia, esse grupo de colaboradores, e assim, a gente lançava o grupo e as pessoas se candidatavam. Eu gostaria de participar desse grupo da diversidade. E aí a gente tinha encontros mensais para discutir a questão da inclusão, né? Das nomenclaturas, que isso é muito importante, que passa até pela questão do respeito com o outro, né? Então, da mesma forma que a gente tem o grupo da diversidade, a gente tinha lá grupo de luto, a gente tinha vários grupos. O que pode se fazer? Pode-se montar também um grupo de trabalho do cuidado psicossocial do colaborador. Então, aí é um grupo de pessoas daquela instituição que vão se reunir. E o que a gente discute nesses grupos? Coisas para a gente levar, né, para a gestão, que está sendo identificado pela gente, pelos colegas, com propostas de melhorias ou de implantação, tudo depende. Ou seja, o trabalhador, o profissional, no caso nosso que a gente está falando de profissional da saúde, ele pode levar para os seus superiores, a sua chefia, sugestões, como podem também levar para o seu sindicato essas propostas, né? Essas para propostas. Que sejam implementadas e melhorem o ambiente de trabalho, Exatamente. Não é? Olha, vamos então, aqui já tem a regulamentação, já está dizendo que é obrigatório, porque agora, veja bem, né? Isso que é importante, é obrigatório agora esse cuidado. Tanto que vão ter as sanções, as penalidades e tudo mais, está previsto. Então, se a gente está num grupo de trabalho e a gente está vendo que a alta gestão, a gente não está conseguindo acesso, não está conseguindo melhoria, então, onde a gente pode buscar ajuda? Vamos então falar no sindicato? Porque às vezes a alta gestão não vai atender aquele grupo de colaboradores, mas muitas vezes uma reunião com o sindicato eles atendem. Sim. Né? Então aí o sindicato ele pode até fazer essa intermediação, entende? E gente, entendam uma coisa, não é no sentido de confronto, de confusão, muito pelo contrário, é no sentido de todo mundo de colaboração, pensando juntos para o melhor do bem comum. Sim. Entende? E eu acho que, no caso, o sindicato tem esse papel de proteção, né, aquelas pessoas que estão ali trabalhando, porque a gente precisa. É aquilo que eu falei, todo mundo precisa de uma base segura, né? Na casa da gente, a gente tem nossos pais, a gente tem nossa família, mas e onde a gente está a maior parte do nosso tempo, que é o trabalho? Quem que vai ser esse suporte para a gente, quando a gente não consegue sozinho? Uma pergunta que não quer calar. Essa NR1, ela abre brecha para o faz de conta? Faz de conta, olha, eu tenho uma psicóloga que atende uma vez por mês aqui, mas na verdade ela não existe. Nós sabemos que esse tipo de coisa é muito comum, rotineiro, né? Muito comum e acontece. E eu acho que sim, eu acho que abre brecha, inclusive, não que ela não existe, mas que ela existe, está recebendo, mas nunca aparece. Sim. Que isso também é algo muito grave, né? E aí, mais um motivo para ser fiscalizado.
Ah, essa pessoa existe? Ah, mas que dia que ela vem? Ah, tal dia? Então qualquer dia eu vou passar para falar com ela. Qualquer dia, não é dar dia e nem horário. Entende? Qualquer dia eu vou passar lá para falar com essa pessoa. Então, podemos bater um papo com essa pessoa? Porque, gente, infelizmente a gente sabe que dá brecha. Não vamos falar de governo, porque em todos os governos acontece, né? Assim, não importa se é esquerda, direita, o que é, a gente não vai entrar nesse mérito. E que isso acontece sempre. Então, cabe a gente cuidar do que a gente quer pra gente como bem-estar. Então, olha, mas falaram que tá tendo, mas eu nunca vi. Você já viu? Não, eu nunca vi. Vamos lá perguntar? Que eu queria saber, eu queria me... Ou então, não tem? Deixa eu ver quem que eu posso acionar para me ajudar a resolver essa questão, para que tenha de fato, porque eu preciso. Precisa. Entende? Igual, por exemplo, a Unicamp, ela tem lá um espaço que é da saúde do colaborador e tem também do estudante. Então, ela tem nesses dois segmentos. Ela tem do colaborador e tem dos alunos. E lá existe. Lá tem um ambulatório, então tem os psicólogos, tem o psiquiatra, e tá lá porque as pessoas vão, as pessoas veem, as pessoas consultam. Então é isso. Tem que estar lá para ser visto e mais do que visto, para ser usado. Esse negócio de, é o dia dela hoje, mas hoje não pôde vir, na outra vez também não pôde, ou então não pôde vir nunca, troca porque a gente quer uma pessoa aqui. E, Sirlene, eu vou além. Colaboradores, exijam esse cuidado, porque isso é um direito. É um direito que, se foi adquirido, uma pena que só agora, mas já é um grande progresso, eu falo, conseguimos, então exija, isso é direito seu, esse cuidado. E se é direito seu, você então pode fazer jus e usar. Doutora Fabiana, muito obrigada pela sua presença aqui no Vozes da Saúde, por esse bate-papo maravilhoso que trouxe tantas informações importantes sobre saúde mental, seja no ambiente de trabalho, mas que vale também para a nossa vida pessoal, junto da nossa família, dos amigos. Então, você que nos acompanhou até aqui, não esqueça de compartilhar este programa com os seus amigos, seus colegas de trabalho, com seus familiares também. E não esqueça de seguir o Sim Saúde Campinas no YouTube, que é onde está sediado Vozes da Saúde. Vá lá, curta o Sim Saúde, acesse o sininho para saber de novas produções do programa e a gente se vê na próxima. Os meus agradecimentos também ao Bruno Nunes, que faz toda a parte técnica, e ao Davi Meirelles pela produção do programa. Um abraço e até a próxima!